vocês. Boa essa campanha, tempo de descansar uma semaninha, tempo de se preparar para o culto de domingo, né? Quem parou, quem pôde descansar um pouco. Tenho certeza que a gente não teve os cultos aí durante a semana, mas algumas células já voltaram, a gente já fez churrasco, corremos a primeira, nós estávamos todo mundo ativo já para a semana que vem, as células já voltar com aquele vapor. Então, quem conseguiu dar aquela descansada, né, hoje está aí firme e forte. Amém? Pronto para o que Deus tem para fazer para nós esse ano. Pode se sentar, se lugar, no seu assento. Hoje é culto de missões, né? O Fernando já falou aqui, já falou também, né? O terceiro domingo do mês, né, em todas as igrejas do quadrangular, a gente tem o culto de missões, né, todas as ofertas são destinadas a missões, tudo aquilo que você oferta, tudo aquilo que é ofertado nesse terceiro domingo é destinado para missões, para os missionários que estão aí fora, né, no campo de batalha, né, e eles estão sendo agraciados pelas nossas ofertas, pelo que a gente tem ofertado. Mas na história da nossa igreja, a gente vê a fundadora da nossa igreja, a Alê, sempre. Ela é fundadora da nossa igreja, uma missionária nata, né, evangelista pura. Ela desbravou, né, um campo difícil para as mulheres na época, né? Foi a pioneira dentro da nossa igreja, a pegar um banquinho e ir para o meio da praça, né? Começar a pregar o evangelho, né? Através de música, através de teatro, né? E falar de Jesus, né? Episódios que ela foi, colocou um banquinho na praça, começou a falar de Jesus, começou a falar de Deus, começou a fazer um alvoroço, uma bagunça, o pessoal começou a acumular, ela saiu correndo, entrou dentro do lugar, fechou as portas e começou a pregar o evangelho. Então, a gente precisa muito de pessoas loucas por Jesus, assim como foi a fundadora da nossa igreja. Então, missões, eu até fui dar uma olhada, não existe um tempo certo de quando a Igreja Evangélica Quadrangular estipulou o terceiro domingo para culto de missões, mas eu sei que já há bastante tempo, né? Eu já estou aqui na igreja, né, vai fazer aí 24 anos. Eu cheguei aqui, sendo restaurado. Já tinha em 20 anos, agora em março, vai fazer, dia 5 de março, vai fazer 20 anos que eu sou batizado. Né? Então, Deus eu sempre ouvi falar de missões, a gente sempre teve os cultos que eu sempre tive aqui na IPPC, sempre teve os terceiros domingos do mês do culto de missões. Sempre teve os cultos de missões. E né, eu já fiz teatro, né, já me vesti de palhaço, né, saí pra rua vestido de palhaço, né, pra tudo quanto é canto aqui. Já fomos fazer evangelismo, falar de Jesus no sinaleiro, fazer teatro no sinaleiro. Né, e a pastora Ana, junto nessas loucuragens, a gente falando de Jesus, falando para Jesus para criança, falando de Jesus para adulto, batendo nas portas, nas casas, né, vestido de palhaço, bem louco. Mas muito pouco ainda para falar que a gente faz uma missão, né, correta. Né, e a gente fala muito de missões, e eu falo do culto de missões, e a gente acha que a gente tem que ter um chamado para a missão. Né? Aí a gente pensa, eu não vou no culto de missões, né? Nem tenho chamado para ser missionário. Aí eu vou falar por mim, né?
Por vezes eu não vim no culto de missões porque eu não tenho esse chamado para missões. Por mais que eu já tinha, né, feito algumas coisas, mas eu falava, não tenho esse chamado para missões, porque a gente tem a ideia de que missões é ir para algum lugar, né, de você sair para ir. Realmente, você precisa falar, você precisa sair, e você precisa se movimentar. E por vezes, eu falo, hoje eu não vou porque eu já curti missões. Não é tão importante assim. Não, eu não sou esse missionário, vou deixar para quem é missionário. E, e a gente tem essa visão de que missões não é para nós, que é um chamado, não é o meu chamado. Quem já pensou sobre isso? Que ser um missionário não é o seu chamado. De você ir para algum lugar, de você ir, né? E a gente tem a costume, você vai ouvir, já deve ter ouvido bastante, vai ouvir ainda mais. E missões eu preciso ir, né? A gente fala, eu preciso ir lá para a África fazer missões. Eu quero ir lá para a África fazer missões. Eu quero ir para a Nigéria, para a China, para o Japão, né? Qualquer lugar, porque a gente achava muito bonito, né? Hoje, com a internet, talvez a gente não ache tão bonito assim. Lá atrás, a gente falava de missões, quando as pessoas falavam sobre ser missionário, sobre sair pregar o evangelho, era ir lá, era realmente ir para a África, você ir para outros lugares, para outros países, para pregar o evangelho. Mas a gente não tinha uma visão, não sabia como é que era, achava que era um luxo ir para fazer missões. Né? Sempre achou que ir fazer missão era um luxo. E não é. Hoje, com a internet, a gente vê que não tem nada de luxo. Né? De quanto a igreja é perseguida lá fora, de quanto os missionários sofrem, né? De quantos missionários têm, quantos centenas de pessoas têm morrido por causa do evangelho, simplesmente pelo fato deles terem ido pregar. Deles terem ido. E você vai ouvir muito, né? Sobre. E a pastora Ana falou sobre isso, de você enviar, você orar, às vezes você vai ir fazer missão, às vezes você vai enviar com a sua oferta, é muito importante, mas uma das coisas mais importantes é a sua oração. A gente subestima muito, né, a questão de orar por alguém, porque às vezes a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir enviar, não vai ter dinheiro para ofertar, né, não vai ter como ofertar, mas a tua oração ela não é limitada. Às vezes a minha oferta é limitada, eu ir fazer missões é limitado, porque, né, na verdade a gente se limita, né, porque a gente não quer perder o emprego, a gente não quer sair de perto da família, não quer deixar os nossos bens, né, para ir pregar o evangelho, para sair. Hoje se a gente for falar em fazer missões, eu quero ir fazer missões nos Estados Unidos, quero ir fazer missões lá na Inglaterra, mas hoje ninguém mais quer fazer missões lá na África. Hoje ninguém mais quer fazer missões lá na China. Hoje ninguém mais quer fazer missões lá na Nigéria, né, onde, como eu falei, tem centenas de pessoas morrendo por somente ser cristão. Né? Eu vi a história de um povo que tem uma bibliazinha bem pequenininha, né, com várias folhas escrito a palavra, e elas têm que dividir essa Bíblia. Não pode ficar só com uma semana fica com uma pessoa, e daí diz que eles choram por causa daquilo. Porque eles não podem, eles têm que entregar a Bíblia para outra pessoa ler na outra semana. Então, e eles não conseguem, eles não podem ficar. Não pode mostrar, então, é uma Bíblia de bolso, eles têm que esconder, eles não podem cultuar. Então, as missões lá fora é muito difícil de ser feito. E ela só é sustentada pelas ofertas, né, das pessoas que estão indo e muito mais pela nossa oração. Eu tenho um documentário que eu assisti que, se você não ora, eu peço que você assista esse documentário, que é das irmãzinhas do Coque, Fé Não Fingida. É um excelente documentário, não tem estrelismo nenhum, mas ele vai falar de como é feita, como que é orado, de como que elas oram, quanto que elas oram, a resposta de oração. Então, se você não consegue enviar um missionário, eu tenho certeza que a tua oração vai fazer com que ele fique fortalecido lá onde ele está, para ele continuar fazendo o que tem que fazer. Para ele continuar fazendo aquilo que a gente precisava fazer. E a gente não está fazendo. A gente está aqui, né? Dentro da igreja, no ar-condicionado, glória a Deus pelo ar-condicionado.
mas a gente está bem, a gente está de boa, enquanto lá fora tem pessoas morrendo por causa do evangelho. Tem pessoas pregando o evangelho, né, a todo tempo, sem parar, sem cessar daquilo que tem que ser feito, e a gente está aqui não querendo fazer missão porque a gente acha que não é o nosso chamado. E agora eu quero entrar dentro da palavra, quero que você pegue tua Bíblia. Não é o Mike que vai pregar, mas eu vou pregar sobre Jonas. A gente estava falando ontem sobre isso, né? A gente estava falando ontem que o Mike já pregou sobre Jonas várias vezes, né? E tenho certeza que toda vez que a gente lê o livro de Jonas, a gente aprende algo diferente, né? Falei que é um livro tão pequeno, você pode ler talvez ele aqui na igreja mesmo, porque ele só tem uma folha e meia. É muito, muito curto, né? E específico porque ele só tem uma história. Ele só conta uma história de que Jonas precisava fazer. Jonas capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos ler então. Ela diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença, Pai, por podermos estar na Sua casa, Paizinho querido, por mais uma vez estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar o discernimento, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar, que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Paizinho querido, me conduzir, Pai, a falar aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações nessa noite, e que a gente possa, Pai, realmente passar, Pai, para as pessoas lá fora aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui dentro, Pai, aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado, Pai, é o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me acomodado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Jonas. Então, Jonas é um profeta já bem conhecido. Se você for ver, a história não fala, a Bíblia não diz sobre Jonas, sobre a sua vida profética. Ele profetizou, para quem ele profetizou, quantas pessoas ele ganhou, quanta cidade ele fez mudar, fala muito pouco, né, do seu trabalho como missionário. E o livro de Jonas vai falar especificamente de uma ordem que Deus deu para ele. Quando a gente vai ver, começar a ler o livro de Jonas, já fala: o Senhor veio a Jonas e deu uma ordem, deu uma ordem para ele. Então, ele já sabia, ele já conhecia Cristo, né? A gente está aqui sentado, né, na cadeira, tudo certinho, e a gente já sabe o que a gente precisa fazer. A gente já sabe o que a gente precisa falar. A gente sabe que a gente tem a nossa célula lá, a gente sabe que a gente tem o culto de oração, a gente sabe que a gente tem os cultos de domingo, né, que nós temos os eventos das nossas redes, que a gente precisa participar, que a gente precisa ir. E às vezes a gente fica naquela, mas não precisa. Talvez hoje não dá nada, hoje eu estou tranquilo, né? Eu já orei bastante essa semana, eu não preciso ir para a célula, não preciso fazer as coisas. Porque a gente já é conhecedor da palavra e a gente acha que por sermos conhecedores, por já estarmos dentro do evangelho, por já estarmos vivendo o evangelho, a gente é capaz de escolher aquilo que a gente quer fazer dentro do nosso ministério. E Jonas, ele fez exatamente dessa forma. Quando Deus dá essa palavra para ele, lá em Jonas você vai ver, fala para ele dessa ordem dele ir para a cidade de Nínive, ele não quer, né? Deus fala para ele: você vai lá para Nínive, porque você precisa pregar o arrependimento para aquele povo. E dele fala: Senhor, eu não vou para cá, e vem para cá. Então, né, a gente tem que ir lá para o Rio Grande do Sul e a gente vai lá para a Bahia, vai lá para o calor, porque aqui está muito frio, né?
Eu vou para outro lugar, eu não vou para onde o Senhor me mandou. Eu não vou pregar o evangelho, eu não vou falar de Jesus. Porque eu não sou essa pessoa que o Senhor acha que eu sou, que eu tenho capacidade de falar para Jesus para as pessoas. A gente vê que tem pessoas que elas já nascem com isso, né? De falar de Jesus, de estar falando, não só de Jesus, né? De estar sempre conversando, de fazer amizade fácil. E quando vira crente é melhor ainda, porque começa a falar de Jesus para todo mundo, começa a pregar o evangelho da forma que tem que ser falada. Ela fala para todo mundo, porque ela está vivendo aquilo. Mas tem pessoas que são mais retraídas, não gostam de falar, não gostam de conversar, preferem ficar no seu mundo, né? Não, né? Viver aquilo que Deus está fazendo para você e não quer falar. E Jonas, ele pega e fala, não vou, não quero, não, ele não tem a ideia de que aquele povo precisa de misericórdia. Né? Quantas vezes a gente pensa que as pessoas, aquela lá não tem jeito. Não, aquele povo não tem jeito. Né? Aquela pessoa da minha família não tem jeito. Você teve jeito, irmão. Você está aqui hoje sentado, ouvindo a palavra, né? Está na presença, você teve jeito. Por que as pessoas lá fora não têm jeito? Por que as pessoas da tua família não têm jeito? Você teve jeito. O Senhor mudou a tua vida, mudou a tua trajetória, você está aqui hoje. Mudou a minha trajetória. Então, Jonas, ele esquece de fazer o que ele tem que fazer. Ele não vai, ele não quer fazer. Então, a gente acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? A gente acha que as coisas giram em torno de nós só. E a gente não quer ir falar, não quer. Então, Jonas, ele vai lá pro... Então, o cara é um profeta, o que o profeta faz? O profeta, ele prega a palavra, ele fala de Deus, né? Então, a renda dele vem daquilo que ele está falando. Ele fala de Deus, então ele ganha, né? Às vezes, as coisas para poder falar de Deus, poder falar do que tem que ser falado. Então, ele usou o próprio dinheiro de Deus, que Deus deu para ele pregar, para ele ir lá e falar de Deus, para pagar uma passagem, para ele fugir daquilo que ele tinha que fazer. Ele pegou o dinheiro que era para ele ir lá pregar o evangelho e fugiu daquilo. E quantas vezes a gente tem fugido do nosso ministério, tem fugido daquilo que a gente tem que fazer, que é falar de Deus para as pessoas, que é falar do amor de Deus para as pessoas, e a gente fica retraindo para nós, porque acha que eu já sou conhecedor da palavra. Talvez eu não precise. Hoje, a internet prega sozinha. Se você entrar na internet, você vai ver várias mensagens sobre Deus, você vai ver vários textos, várias pessoas postando, né? Às vezes as páginas lá de igreja, falando sobre o evangelho, não precisa eu pregar o evangelho, porque as pessoas, ela se prega sozinha. E claro que vai ter pessoas que realmente vão ver uma mensagem lá e vão ser impactadas. Mas se você falar para ela o que você está vivendo, o que Deus fez na tua vida, eu tenho certeza que vai fazer mais diferença do que um texto que ela está vendo na internet. Então, aquilo que eu estou vivendo, quando eu passo para alguém, quando eu falo para alguém, ou às vezes eu não preciso nem falar, né? Só a pessoa vê a mudança na minha vida, só vê o que o Senhor está fazendo, já é o suficiente para que ela queira buscar. Então, a gente precisa entender que missões, ela não é um chamado. E o tema da minha mensagem, ela fala, missão não é um chamado, missão é obediência. A gente tem que parar de achar que missão, eu falar de Jesus, eu tenho que ter chamado. O Senhor, ele deu essa ordem. Jesus, ele fala lá no Novo Testamento, ide, pregar o evangelho a toda criatura. A gente precisa ir, a gente precisa pregar. Né? Antes dele subir aos céus, ele fala com os discípulos, ele fala, o Pai me enviou e eu vou enviar a vós. Eu saí lá do meu trono, saí lá de onde eu não precisava, para vir aqui falar de Jesus para vocês, para falar dele mesmo, né? Não falar de Jesus, para falar de Deus, né? Ele fala para falar de eu, né? Para falar de Deus, que eles precisavam, os discípulos precisavam pregar o evangelho, eles precisavam ir. Então ele veio e eu preciso enviar vocês também. Então a gente tem essa obrigação de pregar o evangelho, né? A gente precisa ir pregar o evangelho. E a gente acha que só o que Deus está fazendo na minha vida é suficiente, não é? A gente ficou, né, o dia inteiro em casa, né? Quem dormiu de tarde aí? É uma cochilada boa de tarde, hein? E olha que eu não sou acostumado, principalmente no domingo. E às vezes a gente está lá, né? A gente fica em casa o dia inteiro, né?
comentei de manhã, porque a gente tem o privilégio de escolher o culto que a gente pode vir, né? Quem veio de manhã passou a tarde inteira de boa, já está em casa, tudo tranquilo. E a gente passou o dia tranquilo e resolveu vir à noite, porque não quis acordar cedo, quis dormir até mais tarde, né? E a gente acha que... E a gente está aqui, a gente veio, se arrumou, tomou nosso banho, ficou de boa em casa, comeu uma boa comida, e tem pessoas lá fora se drogando, se prostituindo, e tem alguém pregando o evangelho para elas, enquanto a gente está de boa em casa. Enquanto a gente está tranquilinho lá na nossa casa, né? A gente está fazendo o nosso passeio, a gente está indo... A gente não está falando de Jesus, a gente não está falando de Deus. A gente não está pregando o evangelho, a gente está em casa de boa. Né? Quando que a gente se reúne e fala daquilo que a gente tem que falar? Né? De falar de Jesus, de falar sobre as coisas de Deus. E o Senhor está nos exortando a fazer isso, a pregar o evangelho dele, a falar da palavra dele. E a gente está preocupado em pensar, será que eu vou no culto de manhã ou será que eu vou no culto à noite? Será que eu vou vir no culto de oração terça-feira? Será que eu vou para a célula semana, a primeira célula? Acho que eu vou ficar em casa, acho que eu não vou. É só a primeira, não dá nada. É só a primeira célula. Não tem problema eu faltar, acho que ninguém vai sentir minha falta. Então a gente tem essa ideia de que eu posso escolher aquilo que eu quero fazer na obra do Senhor. Então, e a gente acha que missão é um chamado, não é obediência. Chamado é você, né, cantar um louvor, porque você sabe cantar, você vai usar o teu dom, tocar um instrumento, né, você ficar lá na porta, vir, você é para o serviço, né, você é chamado para aquilo, mas missão não é chamado. Missão a gente precisa ir fazer. A gente tem que parar de cuidar da nossa vida para ir cuidar das outras pessoas, para cuidar das pessoas que estão lá fora. E muito mais. Talvez nem são as pessoas num todo. Não é uma multidão que você precisa pregar o evangelho. Jonas, quando ele recebe essa ordem, ele sabe que ele tem que ir lá para Nínive, ele fala, não vou, porque eu não quero pregar para aquele povo. Aquele povo lá, ele não serve mais, eles não têm a capacidade de mudar de vida para poder saber o que você quer. Então, ele escolheu aquilo. Então, e a gente vai ver três coisas que fizeram ele sair de dentro do propósito dele. E a primeira coisa é a desobediência. Ele desobedece uma ordem de Deus. Deus ele fala para ele, você precisa ir para Nínive. Nínive é a capital da Síria. Eles são inimigos de Israel. Então, ninguém gostava daquele povo. Aquele povo já estava todo mundo, né, virado a cabeça, já não queriam mais nada com nada. E Jonas, ele escolhe não fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele vai lá e compra uma passagem, entra dentro de um barco e tchau. Não é problema meu. O que as pessoas estão fazendo fora não é problema meu. O que as pessoas estão fazendo de errado lá fora, não. Eu já falei de Jesus para meus filhos, eu já falei para minha esposa. Então eu não preciso mais, eu não preciso cuidar dos meus irmãos. Né? Dos meus irmãos que são meus irmãos meus de verdade. Eu tenho 3 irmãos. Né? Nós estamos em 4. Eu tenho que falar de Jesus para eles. E como que eu vou falar de Jesus para eles? Eu tenho um irmão que é difícil, cara, falar de Jesus para ele. Tem um que eu falo, ele não tá nem aí. Né? Entra no ouvido e sai no outro. Tem um que eu posto alguma coisa lá, ele já manda uma mensagem. Rebatendo, já quer brigar, já quer... Então a gente precisa falar. E daí você precisa falar de Jesus para essas pessoas. E a gente acha que a gente precisa falar para uma multidão. Né? Exatamente, Jonas ele precisava cuidar de uma nação, de várias pessoas. Mas ele desiste, a gente desiste de cuidar do nosso irmão. Da pessoa que vai na nossa célula. Não, essa pessoa não tem jeito. Ela quase não vem na célula. E quando vem, só dá problema. E não quer fazer isso. E ninguém quer multiplicar. E ninguém quer fazer a obra. E ninguém quer fazer as coisas. E a gente acha que, não vamos mudar e não vamos mais. Não quero mais fazer. Então eu preciso entender que a minha missão é falar de Deus. E Jonas, ele pega, entra dentro do barco e vai embora. Né? E a gente acha que aquilo que a gente tem que fazer aqui no culto, eu vi sobre isso e achei bem importante, que a gente vem para o culto, está aqui sentadinho, né? E a gente acha que
eu tenho que vir para o culto e eu tenho que me sentir bem. Tem que ouvir uma boa palavra, um bom louvor, né? As pessoas têm que olhar para mim e sorrir, tem que me dar paz, né? Tem que ser tudo certo, eu tenho que me sentir bem. Você sabia que você não tem que vir para o culto para se sentir bem? Que o culto é um lugar para você oferecer culto a Deus? Que você vem para o culto para oferecer um culto a Deus? Que se você quer se sentir bem, você se ajoelha lá na tua casa, você fala com Deus lá no teu secreto, você ora, você busca, você se sente bem, fica cheio, e daí depois você vem para o culto e você oferece aquilo que você recebeu lá na tua casa. Aquilo que você recebeu lá. E às vezes a gente não fez isso. A gente não ora em casa, a gente não jejua, a gente não dobra o joelho, a gente não ora, e daí a gente quer chegar no culto e quer ainda falar de Deus para as pessoas, mas eu não me preparei para isso. Eu não trouxe nada para oferecer. Eu vim para o culto e não estou oferecendo nada. Então, a gente está distorcendo, achando que a gente tem que vir para o culto e eu tenho que me sentir bem e sair daqui bem. Não, eu tenho que vir para o culto e oferecer alguma coisa para alguém. Tenho que oferecer isso para Deus. Eu tenho que oferecer um culto bom para Deus. E Jonas Então, e a gente é desobediente dessa forma, de não querer oferecer um culto. A gente vem para a igreja porque eu faço parte da liderança, eu estou na célula, faço parte do núcleo, então eu preciso estar na igreja, eu preciso estar sendo visto, porque senão eu não posso fazer aquilo que eu estou fazendo, porque eu gosto de servir, mas é do meu jeito. Eu gosto de servir, mas é da minha forma. E a gente é desobediente nesse nível. Então Jonas, ele está lá dentro do barco, né? E daí vem o segundo ponto, que é falta de temor a Deus. Jonas, ele está lá no barco e daqui a pouco começa a vir aquela tempestade, começa a balançar o barco, né? E os tripulantes, algumas bíblias falam tripulantes, outras falam marinheiros, né? Começam a jogar as coisas para fora e joga para lá, joga para cá. Vamos jogar isso aqui porque o barco vai virar e, né, eles começam a clamar dele. A gente vai ver na história de Jonas ali. Eles começam a clamar, começam a clamar a Deus, né, os deuses dele, a Deus, e porque o que está acontecendo, o que está acontecendo. E daí Jonas, bem tranquilo, né, achando que a qualquer momento Deus vai parar a tempestade, ele pega e fala bem assim, não é problema meu, eu vou dormir. E desce lá no porão e entra num sono profundo. Não é problema meu o que está acontecendo. Essas tempestades, as coisas que estão acontecendo aí fora, que estão acontecendo na vida das pessoas que estão à minha volta, não é meu problema. O que está acontecendo no casamento das pessoas à minha volta não é meu problema. O que está acontecendo com os filhos das outras pessoas não é o meu problema. A minha casa está tudo certo, aqui está tudo ok. Então, e a gente está com esse pensamento de que está tudo certo, de que a qualquer momento Deus ele vai mudar a minha história. É só eu continuar indo no culto que Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar as coisas. E eu não preciso fazer mais nada. Né? Eu vou entrar num sono profundo. Ó, vou dormir. Porque está tudo certo. Daqui a pouco a tempestade passa. Né? Talvez vai arrancar um telhado para lá, um telhado para cá. Vai fazer um estrago na vida de alguém, mas a minha casa aqui está tudo certo. Está tudo bem. E Jonas entra no sono profundo. E os caras ficam desesperados. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E quando eles chegam lá no porão, eles veem Jonas dormindo, eles começam a questionar ele. E daí ele vai falar, né, que a culpa é dele, que ele precisava fazer alguma coisa. Deus deu uma missão para ele. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu já sei o que eu preciso fazer. E ele sabia o que ele precisava fazer e ele falou que ele não estava fazendo. Daí ele fala para eles, então me jogue para o mar, pode me jogar que eu tenho certeza que tudo isso vai acabar. E Jonas, ele fala isso para eles, e eles até tentam, né, questionam, e né, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, e cada vez, a gente vai ver no versículo 5, cada vez mais, no versículo 5 diz assim, todos os marinheiros ficaram com medo, de cada um clamava o seu próprio Deus e atiraram as cargas para ficar o navio mais leve, enquanto Jonas tinha descido no porão e tinha deitado. Como que você pode ficar dormindo? Como que você pode ficar dormindo, meu irmão? Como que a gente pode ficar dormindo numa situação dessa? As coisas estão viradas numa bagunça, está tudo errado.
Nós estamos em pecado, nós estamos fazendo as coisas erradas e tá tudo bem, tá tudo bem. Deus ele vai dar a graça e vai mudar a minha situação. Se você não quiser mudar, irmão, não vai mudar. Se a gente não quiser mudar, não vai mudar. Se a gente não se propor a mudar, Deus ele não vai mudar. Você precisa querer, a gente precisa querer mudar. E Jonas, né, entra lá no versículo 12 e 13, Jonas ele abandona a sua missão. Ele vai falar no versículo 12 e 13, vai falar assim: respondeu-lhe, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele acalmará, pois eu sei que por minha causa essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para tentar remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado cada vez mais violento. Então eles começam a suplicar a Deus e falar que aquilo que eles vão fazer, de jogar ele ao mar, não é por eles, mas é pela situação que está acontecendo. Então Jonas ele se deixa ser jogado e ele abandona aquilo que Deus tinha para ele. Ele abandonou a missão dele por um momento, né? Mas Deus ele é misericordioso, né? E mandou um peixe grande, ó, engoliu ele. Daí a gente vai saber, conhece a história, né? Do que aconteceu com ele. Ele vai, né? Entra nas entranhas do peixe. Ele se arrepende, fala com Deus. Deus fala para ele que ele precisa fazer. Ele entende que ele precisa fazer. E daí eu acho que quando a gente está lá dentro da barriga do peixe, daí a gente entende o que a gente precisa fazer. Porque daí já não tem mais volta, né? Daí a gente não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu já estou lá na barriga do peixe, dentro do mar. Então não tem mais o que acontecer, não tem mais o que fazer. Né? Se Deus está falando comigo ainda, Deus está tendo a misericórdia de falar para mim, ó, você está errado. Você está errado, você precisa mudar, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. E daí, Jonas vai para Nínive, ele prega, né? Ele prega o arrependimento para as pessoas se voltam a Deus, o rei fala, né? Você vai ver na história ali depois, leia rapidinho, né? Você pode ler nessa semana umas 10 vezes essa história, porque ela é muito rápida. E então ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas ele precisou primeiro desobedecer, ele precisou ter a falta de temor, ele precisou abandonar aquilo que Deus tinha feito para daí o Senhor vir falar. Às vezes vão ter coisas que se você não quiser fazer, Deus ele vai levantar outras pessoas. Vai levantar outras pessoas para pregar o evangelho. Isso é natural, né? Se a gente não estiver aqui, ele vai levantar outras pessoas. Mas talvez a tua família não vai ser restaurada, talvez as pessoas da tua família não vão ver Jesus da forma que tem que ser visto, talvez as pessoas da tua família não vão conhecer a Deus da forma que tem que conhecer, porque você está abandonando aquilo que Deus está pedindo para fazer. Ele quer que você pregue o evangelho para a tua família, né? E a gente acha que missões é fazer para multidões. E por vezes, né, que nem Jonas, né, ele era profeta muito conhecido, já fazia aquilo que ele tinha que fazer, ele já conhecia a palavra, mas Deus ele deu uma ordem só para ele. Precisava fazer somente uma coisa. Talvez não, eu tenho certeza que Deus ele levantou com você para fazer uma missão, para você salvar o teu casamento. Ele deu uma missão para que você pudesse ensinar o teu filho da forma certa, o que é o evangelho. Ele te deu a missão de você falar para os teus irmãos sobre Deus. Ele te deu uma missão para que você ganhasse a tua família. Não é uma multidão, às vezes é uma pessoa. Deus ele te levantou para ganhar, às vezes, uma pessoa. E a gente está preocupado em ganhar as pessoas que estão lá fora, que estão por aí, em qualquer lugar. Não, Deus ele está te levantando para ganhar as pessoas que estão do teu lado. A primeira missão nossa é ganhar a nossa casa. E já é difícil. Não é difícil falar de Deus para as pessoas que estão à nossa volta, pertinho de nós? E daí a gente quer ir lá e quer falar para uma multidão. Venha para Jesus, venha para Jesus. Porque elas não estão vendo o teu dia a dia, elas não sabem como a gente é. Então é fácil. Mas para as pessoas que estão na nossa casa, quando a gente chega lá e fala de Deus para elas, tenho certeza que ela vai ver se realmente esse Deus que você está servindo, esse Deus que você está falando é o Deus que está agindo na tua vida. Então, para a gente encerrar, talvez você saiba
você saiba qual que é o teu, aonde você tem desobedecido. Talvez você tenha certeza. A gente sabe quando a gente erra. A gente sabe quando a gente está em pecado. A gente sabe quando a gente não está fazendo as coisas na presença de Deus da forma correta. A gente sabe. Então a gente sabe que a gente está sendo desobediente. Eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu estou fazendo as coisas erradas e eu estou continuando achando que está tudo certo. E eu continuo desobedecendo, continuo desobedecendo e achando que está tudo normal. Não está, meu irmão. Não está. O Senhor está falando que Ele quer que você mude, Ele quer que você faça, Ele quer que você fale dele, Ele quer que você pregue o evangelho lá no teu trabalho. Aquela pessoa difícil que fica lá fazendo você murmurar o dia inteiro. Ah, porque essa pessoa que eu não aguento, porque eu não aguento. Ah, aquela pessoa da minha célula, aquela pessoa eu não gosto e não sei o quê, não sei o quê. E a gente tem sido desobediente. Está sendo desobediente porque a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Talvez você saiba aonde você precisa mudar para você voltar a ter temor a Deus de novo. Ali como Jonas viu o que estava acontecendo, ele sabia, mas achava, não, daqui a pouco vai passar, e foi dormir. Então você sabe o que precisa ser feito, e você acha que Deus vai mudar? Não vai. Você precisa fazer, a gente precisa ter a vontade de mudar, ter a vontade de fazer as coisas diferentes. E talvez você saiba onde você está abandonando a sua missão. Talvez você saiba aonde você está querendo parar, porque Deus ele te deu uma missão. Ele deu uma missão para você que é casado. Deus ele te deu uma missão para você cuidar da sua esposa. E ele te deu uma missão para você, esposa, cuidar do seu marido, para você, marido, cuidar da sua esposa. Deus ele te deu uma missão para você, pai e mãe, para você cuidar do seu filho, para você exortar o seu filho, para você educar o seu filho, para você ensinar o que tem que ser ensinado, para que as outras pessoas não ensinem. Você, filho, precisa entender que você precisa fazer as coisas para que seus pais, você precisa entender o que seu pai está falando, mesmo que você ache que ele não está certo, que ele é um tapado e que ele não sabe de nada, eu sei de tudo. Então a gente precisa saber que a nossa missão é cuidar das pessoas que estão perto de nós. A tua missão não é ir lá pregar o evangelho. Eu tenho certeza que talvez você nem queira ir lá para a África. Tenho certeza que você não quer ir para outros lugares pregar o evangelho. Mas você tem pessoas do seu lado que você precisa pregar para eles. Você precisa falar de Deus para eles. Então, para a gente entender que missão ela não é um chamado, ela é obediência, eu preciso obedecer. Foi falado isso muito na campanha sobre obediência. Por que eu não tenho sido obediente? Por que eu não tenho buscado estar na presença do Senhor da forma que eu tenho que estar? Por que eu não estou buscando obedecer da forma que tem que obedecer? Por que eu quero continuar fazendo as coisas do meu jeito, da minha forma, achando que vai mudar? Não vai. Por vezes eu fui negligente com os meus filhos, por achar que por eu estar trabalhando, a mãe dele tinha que educar eles. Eu estava trabalhando, não tinha tempo. E ela educou bem. Graças a Deus, ele me deu uma esposa que conseguiu educar bem os filhos. Mas e se ela não tivesse conseguido? Será que hoje eu não estaria perdendo tempo em vez de estar com eles aqui na igreja como a gente está hoje? Talvez eu não estaria com eles lá buscando numa boca de fumo. Talvez eu não estaria com eles lá na rua, correndo atrás deles por outras coisas. Por causa da minha negligência, porque eu fui negligente. Porque eu estou negligenciando aquilo que Deus me deu para cuidar. Deus, ele te deu uma missão, ele não vai te largar assim. Quando você vai... eu não fui pro quartel, não fui pro servir o exército, mas tem pessoas que foram, né? Se
Se eu tiver errado, me corrija. Tenho certeza que quando você chega lá, o cara chega lá no quartel lá, primeiro ele vai fazer de tudo. Vão colocar ele para varrer, vão colocar ele para descascar. Hoje eu não sei, né? Mas eu falei, antigamente colocava, ia descascar batata, ia na cozinha, ia trabalhar na mecânica, ia trabalhar não sei na onde, ia fazer de tudo. Mas para você fazer determinadas coisas, você é treinado para aquilo. Né? Para você ir para uma missão, eu tenho certeza que, né, você vê lá os soldados que vão para uma guerra, né, o cara não chega e coloca um fuzil na mão dele, né, e manda ele para a guerra de qualquer jeito. Eles são instruídos, eles são ensinados a fazer, né, como atirar. O policial, quando ele está nas ruas, ele não pode chegar e atirar. Ele tem que saber que ele precisa abordar, fazer uma boa abordagem. Claro que se ele for recebido com tiro, ele vai atirar, né? Mas ele precisa abordar, ele não pode chegar atirando. Ele foi instruído para aquilo. Então, você foi instruído para fazer a missão que você tem que fazer. A Bíblia que a gente tem hoje, que a gente pode ler, que a gente pode reler, que a gente pode levar para onde a gente quiser, né? Eu posso colocar, como você falou na campanha, debaixo do braço, pegar dentro do sovaco ela ali. Eu posso levar ela para onde for, porque eu posso ler a Bíblia aí. Então, ela vai te instruir isso aqui, ela vai te instruir a tua missão, ao que você precisa fazer. Você não está sendo jogado na cova dos leões lá para você pregar o evangelho sem saber. A gente teve 12 cultos, tenho certeza que todos os dias teve um ensinamento de como ir falar de Deus para as pessoas. Todos os dias, nos 12 dias da campanha, a gente teve uma palavra diferente, uma forma diferente da gente falar de Deus para as pessoas. Então você está sendo ensinado para fazer a missão que Deus te deu. A missão que Deus te deu, Ele não só jogou no teu colo, vai lá e faz. Ele está te ensinando, Ele está te mostrando. Ele mandou o Filho dele para morrer por nós aqui, para nos ensinar a fazer o que a gente tem que fazer. E a gente acha que eu não estou preparado. Missão, ela não é um chamado. Missão é da obediência. Eu preciso obedecer. Eu tenho que obedecer. E a gente vai escutar talvez isso durante o ano todo. Eu preciso obedecer, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer, eu preciso obedecer. Obedeça, somente obedeça ao Senhor. Ele não quer mais nada, a não ser que você obedeça. Muda o teu pensamento de que é obediência, você precisa obedecer. Pode ficar de pé.